Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, em nome de Jesus. Pode assentar, em nome de Cristo. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, verso 44. Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui. Jesus, no seu tempo, pregando, ele por várias vezes ele disse aos discípulos que ele iria, mas iria deixar um outro consolador. Ele disse que viria alguém, que viria um outro, que era o Espírito Santo. E depois da morte de Jesus, irmãos, Israel, Jerusalém, Jerusalém, a capital, Israel é o estado. E Jerusalém, a capital, estava meio que difícil, vivendo um clima de guerra. Porque eles mataram Jesus e eles estavam atrás dos seguidores de Jesus. Os discípulos estavam escondidos. Os 3 dias que Jesus, a sexta, o sábado e o domingo da ressurreição, os discípulos estavam acuados, preocupados, porque Roma tinha a ordem, irmão, de prender os discípulos. Porque depois, no domingo, que eles não encontraram o corpo de Jesus, eles ordenaram, vão atrás desses crentes, que esses crentes, eles sabem onde que está o corpo de Cristo. E aí eles estavam oprimindo, sofrendo retaliação mesmo. E aí o que acontece, irmão? Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, e os discípulos estavam meio, poxa, mas o que está acontecendo? Todas essas coisas. E aí Cristo explica para eles, olha, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei era necessário. Eu precisava passar por isso. As Escrituras falam que eu tinha que passar por isso e eu tinha que cumprir as Escrituras. E aí ele diz aos discípulos aqui, 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Versículo 49, é aqui a nossa chave da mensagem. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual é essa promessa? O Espírito Santo. Vocês vão receber o que eu prometi, mas, aí ele diz, permanecei, pois, aonde? Na cidade de onde? De Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos do quê? A ordem de Jesus é para que os discípulos ficassem aonde? Jerusalém. Só que Jerusalém estava perigosa. Lá em Jerusalém eles estavam ateando fogo nos ônibus. Botando terror, fogo em moto. Estava feia a coisa lá. Toque de recolher. Quem é que queria ficar em Jerusalém? Ninguém. Quem é que queria ficar naquela cidade onde você está sendo ameaçado de morte? Mas eles tinham uma ordem, permaneçam em Jerusalém. Mas mestre, para você ter uma ideia, Pedro não era de Jerusalém. Pedro era de uma outra terra, de uma outra cidade. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. De onde que Pedro era? Não vale quem já participou dos outros cultos. De onde que Pedro era? De onde que ele era, irmão? Qual região? Da onde? Ixi, vocês estão ruins, hein? Você tem que fazer a grade. Cafarnaum. Ele era de Cafarnaum, uma aldeia, irmãos, próximo ao mar da Galileia, aonde de pescadores, e ele pensou, vou voltar para minha terra, aqui está perigoso.
O que eu quero aqui? Mas a ordem de Jesus era para eles ficarem aonde, irmãos? Em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém que Deus ia fazer o quê, irmãos? Derramar sobre eles o quê? O Espírito Santo. Mas, mestre, fique em Jerusalém. E aí, irmãos, Jesus ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos, capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Atos, capítulo 1, versículo 1. Você está em Lucas, passa João, Atos. As atitudes dos apóstolos. Atos 1, verso 1. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Escreve o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem da onde? Fiquem, permaneçam em Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Olha isso, Teófilo, escreve aí. Jesus ordenou que todos tinham que ficar em Jerusalém, para que ele pudesse cumprir a promessa. Qual era a promessa? O derramamento do Espírito Santo. Vocês têm que permanecer em Jerusalém. Continua. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o quê? Não muitos depois desses dias. Breve vocês vão receber. Continua. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. A ascensão, quando Cristo está subindo aos céus, aí os anjos ali, esses 2 varões dizem, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele também descer. Mas eles tinham que ficar aonde? Qual era a ordem de Jesus? Fiquem em Jerusalém. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Voltaram para Jerusalém e estão, irmãos, eles agora reunidos, estão tendo uma assembleia deles, uma reunião deles, estão lá os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, e aí eles precisavam escolher um novo discípulo. E foi eleito um discípulo chamado Matias. E Matias é um novo discípulo, é um novo apóstolo. E aí, irmãos, foi eleito, foi escolhido, e eles estavam aonde, irmãos? Em Jerusalém. Quando? Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, numa sala, aonde, irmãos, Jesus tinha realizado a última ceia. Eles estão reunidos nesta sala, no mesmo lugar. De repente, veio do céu
um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos, quando eu parar, vocês continuam a leitura. E todos ficaram cheios, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia aqui. Meu irmão, o propósito do Senhor Deus, que eles permanecessem em Jerusalém, mesmo sofrendo ameaças, mesmo enfrentando adversidades, mesmo passando luta, eles tinham que permanecer lá para que eles pudessem ser o quê? O quê? Cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito do Senhor Deus para nós. Irmão, toda pessoa precisa ser cheia do Espírito. Todo cristão precisa ser cheio do Espírito. Mas para ser cheio do Espírito, tem muita gente que entende e interpreta errado. Para ser cheio do Espírito, irmãos, eu não preciso ficar orando, oh Deus, cheio do Espírito, eu sinto uma coisa assim, pastor, eu sou cheio do Espírito que eu sinto um fogo que vem do pé e vai subindo, pastor, aí tem uns que já sente, eu sinto um fogo que desce de cima para baixo. Pastor, falaram que quando a gente sente arrepiar de baixo para cima é demônio, de cima para baixo é Espírito. O que é isso? Eu não sei, que eu não arrepio. Tem muitas pessoas que confundem as coisas, porque ouviu alguém falar. Irmãos, a experiência com o Espírito Santo, ela é individual. Ela é individual. Verdade. Uma vez uma pessoa chegou e perguntou, tinha uma pessoa na igreja, que ela na hora da oração, ela sempre ficava aberta, com os olhos abertos assim, olhando para frente, no altar. E o obreiro um dia perguntou assim, curioso, falou assim, irmã, mas sempre que na oração, a senhora sempre está olhando lá para o altar, para frente, o que é? Não, é que eu ouvi um testemunho de uma pessoa que um dia ela estava orando e quando ela olhou para o altar, ela viu do lado do pastor os anjos. Então eu fico olhando para ver. Tem gente que ouve umas coisas e depois quer que aconteça com ela, meu irmão. E não é assim. A maneira do Espírito tratar com cada um é de forma individual. Mas o propósito do Senhor Deus é que todos possam ser cheios do Espírito Santo. E guarde o que eu vou te falar. Ser cheio do Espírito Santo não é quando você ora muito. Ser cheio do Espírito Santo não é quando você vai para o monte. Você é cheio do Espírito Santo quando você obedece. Aonde, irmãos, eles estavam quando foram cheios do Espírito Santo? Em Jerusalém, não era na Galileia, não era na Judeia, não era em Samaria, eles estavam em Jerusalém. Para que eles pudessem ser cheios, eles tinham que ficar lá, porque qual foi a ordem de Jesus? Fique em Jerusalém. E muitas pessoas não obedecem a palavra. Eu preciso permanecer. Jerusalém hoje é a palavra de Deus, irmão. Jerusalém para nós hoje é a palavra. E quando você permanece na palavra em obediência, você se torna uma pessoa cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Falar em línguas é um dom. Se você ler o versículo 5, você lê em cima o dom de línguas. O falar em línguas, irmãos, é uma manifestação, é um dom de Deus. Existem vários dons de interpretação, dom de visão, dom da revelação, essas coisas, né? E aí o que acontece? As pessoas acham porque fala em línguas, está cheia, e não é. Às vezes o próprio demônio pode enganar a pessoa. Eu sou cheio do Espírito quando eu estou disposto a obedecer tudo que ele fala. Eu sou cheio do Espírito porque eu oro de madrugada. Eu até postei essa frase na internet, na rede social, assim: não adianta buscar Deus de madrugada se de dia você não obedece a Ele. Não adianta. Eu vou buscar Deus de madrugada, vou fazer uma campanha de madrugada, 3 horas da manhã. Meu irmão, bem-aventurados que me buscam de madrugada. Não adianta buscar Ele de madrugada se durante o dia você não obedece. Não adianta sacrifício, não adianta ir para o monte, não adianta vigília de oração se eu não estou obedecendo a sua palavra. Obediência é melhor do que sacrifício.
Obedecer é muito melhor. E aí, irmãos, eles foram cheios. E existe um propósito do Senhor Deus para que nós possamos ser cheios do Espírito. Por que eu preciso ser cheio do Espírito? E nós precisamos ser cheios do Espírito, irmãos, para duas coisas. Eu poderia colocar até três. Eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos. Você está em Atos? Vai para Atos capítulo 7. Atos 6. Não, vamos 6. 6 primeiro. 6, 8. Isso aqui eu não li com o pessoal hoje. 6, 8. Atos 6, verso 8. Depois nós vamos para o 7. Quem encontrou, diga amém. Estevão, guarde esse nome, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e com Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. O sinédrio onde reuniam-se os juízes. E apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Tudo uma mentira, né? Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estavam inventando mentira que Estevão nunca disse. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse o rosto do quê, irmãos? De um anjo. Olha a importância de você ser cheio do Espírito. Ainda que as pessoas, irmãos, acusem você de algo, se você é cheio de Espírito, ninguém vai ver você como um bandido, um malfeitor, como um mau caráter. Eles subornaram alguns homens para inventar mentira. E aí começaram a falar: esse Estevão é mentiroso, esse cara é safado, pilantra, sem vergonha, está mentindo, falando um monte de coisa. E aí os juízes, membros do sinédrio, olharam para Estevão. E como é que estava o semblante de Estevão? Como que era o semblante dele, irmãos? O seu rosto era como do quê? Cheio do Espírito. As pessoas não vão ficar olhando, irmãos, para você com um olhar de cobiça. Eles vão ver Deus em você. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Irmãos, Pedro fez sua defesa. Capítulo 7, depois você leia. Matéria de casa, tarefa. Você vai ler depois. Estevão faz sua defesa. Diz tudo o que aconteceu de Abraão, de Moisés, até Cristo. Mas, irmãos, eles não quiseram acreditar em Estevão. E quando, irmãos, Estevão terminou o seu discurso, agora sim, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, o quê? Mas Estevão, o quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estão, irmãos, com raiva de Estevão. Estevão sabia que aquele povo estava tramando contra ele. Ele, cheio do Espírito, ele olha para o céu e vê os céus abertos, o Pai assentado e Cristo à sua direita. Veja os céus abertos. Um homem cheio do Espírito, ele não vê defeito alheio. Um homem, uma mulher cheia do Espírito, ela não fica vendo defeitos das pessoas. Ela não tem tempo para olhar, irmãos, para a vida alheia. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Quando a gente é vazio do Espírito, a gente olha a vida dos outros, repara o cabelo dos outros, repara a roupa dos outros. Espelha a roupa daquela lá. Isso é a roupa de vir na igreja. Hoje é Santa Ceia. Está meio frio, por que não coloca uma blusa, né?
Mulher repara, né? Mas aqui não, graças a Deus, aqui não tem essas coisas não. Crente não tem isso. Olha lá, parece que está... Quem é cheio do Espírito não tem tempo de ficar olhando essas coisas. Quem é cheio do Espírito não perde tempo olhando isso. Estevão cheio, via a glória, e o povo com ódio dele, com raiva. E 57, e eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Arremeter é partir para cima com força, embater. Eu não quero ouvir o que você está dizendo, seu mentiroso. E partiram para cima. Soco, porrada, chute, puxão de cabelo. E além do espancamento, da agressão física, 58. E lançando fora da cidade, o quê? O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte do grupo dos juízes. E Saulo está só observando. E o povo, irmão, batendo. Estevão foi praticamente linchado. Você já viu, irmãos, quando as pessoas pegam esse bandido, estuprador, para bater, para fazer justiça com as próprias mãos? Já viram? Mais ou menos assim. Imagina o que Estevão passou na mão daquele povo. E bate, chuta. E além de agredi-lo, fizeram o que com ele, irmãos? O apedrejaram. Você consegue imaginar como Estevão estava? Arrebentado, irmão. Tudo sangrando, irmão. Boca, os lábios, a boca, a cabeça cortada, as costas. Meu irmão, cada pedrada que esse homem levou, era para esse homem estar com ódio daquele povo. Era para ele olhar com aquele olhar de justiceiro. Vocês vão ver, vocês vão pagar no fogo, vocês vão queimar no fogo do inferno. Vocês vão ver suas raças. Mas não. Estevão não era homem disso, irmão. Estevão era um homem o quê? O que ele era, irmãos? Cheio do Espírito. E uma vez sendo cheio do Espírito, continua. Versículo 59. E apedrejaram de novo. O homem já estava morto, quase morto, dá-lhe pedrada. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Porque ele sabia que ia morrer, irmão. Estevão está passando o que Cristo passou. Estevão está levando pedradas, tapas, irmãos, socos, pontapés, pessoas batendo, cuspindo, xingando. E ele: Senhor, recebe meu espírito, que eu estou indo embora. Está chegando o meu momento. E aí, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, o quê? Senhor, o quê? Não lhes imputes este. E com estas palavras, adormeceu, morreu. Sabe o que significa isso? Não lhes imputes esse pecado. Palavras de Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. O que é que Estevão fez no momento da morte, irmãos? Cheio do Espírito. O que ele fez? Perdoou. Por que é que eu preciso ser cheio do Espírito? Eu preciso ser uma pessoa cheia do Espírito, porque somente sendo cheio do Espírito é que você é capaz de perdoar. Meu irmão, quem não perdoa porque não é cheio. Não, pastor, eu não estou pronto para perdoar. É porque você não está cheio. Meu irmão, Estevão está perdoando pessoas que o mataram. Estevão está pedindo para Deus não levar em conta o pecado deles. Deus perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Quem olhasse falava assim: mas esse Estevão é um idiota, banana. O cara está morrendo e está falando para os outros: não, Deus, não castigue, não pese a mão sobre eles. Meu irmão, a gente fica, hoje em dia, a gente fica com raiva de gente que é lerdo no trânsito.
Você está dirigindo e o cara está lá na mão, na via rápida ele está lá. Aí você fica, dá sinal, buzina, vamos logo, tartaruga, lesma, ai meu Deus. Não é assim? Você fica com raiva quando você pede um favor para o filho e o filho demora. Pega lá, meu filho, isso, já vou, pai. Mas eu não falei para você, pega logo, pega, já vou. Ai, eu vou pegar o cinto para você. A gente se chateia quando pede o favor e a pessoa faz com mau gosto ou faz mal feito. Então deixei que eu faço. Não é assim? Estevão não. Pai, não lhe imputes este pecado. Ele faz uma oração, irmão. Só quem é cheio é capaz de perdoar. Se você não é capaz de perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe apedrejou, quem lhe agrediu, quem te maltratou, é porque você ainda não é cheio do Espírito. Como isso, pastor? Palavras do Senhor. Pastor, mas até hoje eu carrego sequelas do que fulano fez. Pastor, eu tenho fé que o tempo vai sarar. Meu irmão, se você não é cheio, o tempo não sara nada. Tempo não sara coisa alguma, irmão. Feridas da alma, o tempo não vai curar. Somente sendo cheio do Espírito é que você é capaz de perdoar. Eu perdoo. Eu libero perdão. Somente sendo cheio do Espírito, irmão. É sendo cheio do Espírito que você vai conseguir perdoar. Um tempo atrás, no Rio de Janeiro, uma pessoa, irmãos, que cometeu um atentado, que matou os filhos de uma senhora. E aí, irmãos, depois de anos, ela pediu para ir fazer visita para esse cidadão. E aí quando foi, irmãos, no horário da visita, estava uma senhora lá e ele falou assim, mas aquela mulher, eu não conheço essa mulher, mas ela pediu visita para você. E aí o cidadão foi e sentou na frente dela e falou assim, eu não te conheço. E aí ela disse, mas eu te conheço. Quem é a senhora? Aí ela disse, eu sou a mãe do filho que você tirou a vida. E ele assustou. Mas como? Aquele caso, onde aconteceu isso, que aconteceu que você, numa troca de tiro lá, atirou no fulano, ele morreu, eu sou a mãe dele. Ele arregalou os olhos e ela disse, calma meu filho, eu já desejei muito mal para você, mas eu me converti. E eu vim hoje aqui porque Deus mandou, e eu vim aqui para dizer para você, eu perdoo o que você fez com meu filho. Esse rapaz começou a chorar. E aí ela disse, e digo para você, meu filho, só Jesus para te tirar dessa prisão. E aí ele disse assim, mas o meu crime vai demorar tantos anos. Ela disse, não é a prisão da cadeia que Deus te tira. Deus te tira da prisão do pecado. Esse rapaz aceitou Jesus na cadeia, preso. Porque uma mulher, irmãos, foi lá liberar o perdão para um cara que tirou a vida do filho. Irmãos, somente sendo cheio do Espírito é que nós temos a condição, a capacidade do quê? De perdoar. Mulher que não perdoa o marido. Marido que não perdoa a esposa. Parente que não perdoa outro parente. Quantas pessoas, irmãos, que estão aí carregando mágoas aí e não conseguiu perdoar, por quê? Porque ainda não foi cheio do Espírito. O que Estevão viu, irmãos? Antes da morte? Os céus abertos, não é? Senhor, recebe meu Espírito. Daqui a pouco eu vou para aí. Só pode ir para o céu quem é cheio do Espírito. Conhece a parábola das 10 virgens? 5 estavam com a lâmpada cheia. Outras 5 estavam com a lâmpada vazia. Dormiram, de repente disseram, eis que vem o noivo. As outras 5 não tinham mais azeite. E aí elas saíram para comprar. E aí as que ficaram com lâmpada, com a lâmpada cheia, ouviram, vinde, bendita do meu pai. Entrai para as festas. 5 entraram, 5 ficaram de fora. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para aprender a perdoar, para mim poder entrar no céu. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que nós precisamos ser cheios, irmão. Ah, mas ele me traiu, pastor. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas foi adultério.
Cabe a você liberar o perdão ou não. Mas quando você não perdoa, irmãos, você está com a sua linha presa. Eu já disse isso aqui uma vez. O ato de você não perdoar é igual você ir numa pescaria. Imagine que você vai numa pescaria e naquele dia está saindo muito peixe, só de medida, só daqueles grandão. E você só levou, irmãos, uma linha. Você só levou uma vara com uma linha. E digamos que você pegou o primeiro peixe. Rapaz, eu peguei. E está você e mais alguns amigos. E aí você joga e a sua linha fica em garrancho. Pega um garrancho lá, fica presa lá, enganchou. E aí você fica ali lutando. Tira daqui. E os seus amigos do lado só toque, só que pega. Só que passa o coador e pega. E você está lá. Está amarrado. Demônio. Solta minha linha. Já se passaram horas. E o balaio dele já está cheio. E o seu não tem nada, você está lá. Não perdoar é ficar assim, preso. Enquanto muitos recebem, você continua lá o quê? Preso, enganchado. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Não. Corta a linha. Puxa. Tá. Arrebentou. Você faz outro anzol para voltar a pescar. Não perdoar é ficar enganchado. Enquanto muitos estão recebendo bênção, você está lá enganchado. Você só fica olhando. Que inveja. Mas eu só consigo perdoar quando eu sou o quê? Cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Ele quer que eu e você sejamos cheios. E o outro, irmãos, propósito do Senhor Deus nos encher do Espírito é para isso. Lucas 4. Lucas 4. Versículo 1. Lucas 4, verso 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Jesus, o quê? Todo mundo, vamos lá. E Jesus, o quê? Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus acabara de ser batizado nas águas. E veio o Espírito sobre ele. E agora Jesus está batizado. E está como, irmãos? Está o que, igreja? Versículo 2. E durante 40 dias, sendo o quê? Por quem? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O que está acontecendo no deserto? Jesus está sendo o quê? Tentado. E o diabo tentou, meu irmão. Manda essa pedra virar pão. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem. Está escrito também: atira-te abaixo, porque se em alguma pedra tropeçares, os anjos te sustentarão. Jesus disse, mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Muito bem. Então se prostre, curve-se diante de mim e me adore, que eu vou dar todo o reino para você. Aí Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. E aí, meu irmão, quando Jesus disse isso, versículo 13, leia comigo. Passadas que foram o quê? As tentações de todas. Irmão, Jesus foi tentado em tudo. Em todo campo que você imaginar, Jesus foi tentado.
mas ele conseguiu vencer o quê? As tentações. E aí ele diz: e passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Foi embora, ele ia voltar depois. Mas ele conseguiu vencer a tentação. Por que é que Jesus conseguiu vencer a tentação? Porque ele era filho de Deus. Sim ou não? Porque ele era o Messias? Sim ou não? Ele veio em forma humana. Jesus não veio na terra de forma glorificada, ele veio como homem, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de parto normal, como eu e você, ele era de carne e osso, mas ele conseguiu vencer todas as tentações, porque Jesus estava o quê? Você só consegue vencer as tentações quando você for o quê? Cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala: ai, pastor, eu não consigo, pastor. Pastor, o povo me chama, eu até luto, pastor, mas quando assusta eu já estou bebendo, não aguento. É porque você não é cheio, irmão, por isso que você tem recaída. Alguns estão voltando atrás, alguns estão retrocedendo, algumas pessoas estão caindo, irmão. Volta para o vício, volta para a bebida. O irmão, o número de adultério hoje é muito grande. E o que tem é o de uns evangélicos que adultera, irmão. É sério. Mas por que tem esse adultério, pastor? Se as pessoas vão na igreja, vir à igreja, não significa que eu sou o quê? Cheio do Espírito Santo. Se eu não estou em obediência, Deus não pode me encher. E uma pessoa, irmãos, Satanás, ele acha brecha, ele acha um lugar para entrar, porque, irmãos, nós estamos permitindo, nós estamos dando brecha. Porque se nós fôssemos cheios, aqui ó, eu tenho aqui um copo, e esse copo está quase cheio, falta um pouquinho para encher. Se eu completar esse copo aqui, vocês estão vendo aí, ó, ainda tem dá para colocar um pouquinho mais de água. Eu encher esse copo até na tampa, fica por completo cheio. Ele vai caber mais alguma coisa aqui? Sim ou não? Vai ou não vai caber nesse copo aqui? Vai caber alguma coisa? Assim somos nós. Quando você é cheio do Espírito, não há espaço para pecado, para adultério, para roubo, para prostituição. Quando somos cheios de Espírito, irmãos, o diabo não acha espaço para entrar na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Pastor, meu mal é mulher. Pastor, mas as mulheres estão se oferecendo. Porque você não é cheio, amigo. O dia que você for cheio, você vai ser marido de uma só mulher. Pastor, mas não é fácil resistir não, pastor. As mulheres cantam a gente na cara. Na internet ficam perguntando coisa. Tem gente boba, irmão. E aí ela vai ver a foto. Rapaz, a mulher que está falando comigo. Vai que por detrás daquela foto é o baita do macho barbudo. E o bestão tá lá. Ou no celular, né? 18 anos, jovem, barriga tanquinho, cabelo... Como que fala? Cabelo... Não, quando tá na moda. Cabelo... sei lá. Meu cabelo é estiloso, não sei o quê, e tal. Manda uma foto sua. Aí, Ricardo, que foto que eu mando? E agora? Tem gente que manda do olho, do dedo, da mão. E aí fica se achando. Bobo. Sabe com quem está falando? Nem sabe. Vai que por detrás lá é um baita de um machão, de um homem. E ele está se achando. Por que ele dá espaço? Por que ele dá lugar? Porque ele não é cheio. Porque o dia que ele for cheio, meu irmão, de onde que você é? O que você quer? Eu estou a fim de conhecer pessoas novas, eu queria uma coisa. Vai conhecer o diabo que te carrega, rapaz. Eu queria falar com você no particular. Vai falar com o cão. Mané, falar comigo o quê?
que você é meu perfil. Perfil do diabo, cara. Cheio de espírito, meu irmão, você não dá lugar. Cheio de espírito, você não aceita. É uma propina. Quantas pessoas falam, né, de corrupção no meio da política? Falam de, irmão, corrupção está em todo lugar. Está na política, está nos meios, nos órgãos sociais, está em todos os lugares espalhados. Mas só aceita a corrupção quem quer. Não, você tem que ter certeza. Eu sou cheio de espírito, não preciso disso. Eu tenho meu salário, é pouco, mas é meu. Não vou comprometer. Estão me oferecendo propina. Estão me oferecendo aí uma coisa. Irmão, cheio de espírito, você não tem nem conversa. Nós precisamos ser cheios para vencermos as tentações. Eu contei agora há pouco no culto das 5. Um cidadão, um homem me procurou uma vez e me disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Pastor, isso está me remoendo. Diga, irmão. Pastor, eu pequei. O que você fez? Pastor, eu adulterei, eu fiquei com uma mulher, uma menina do serviço. E nós saímos e fomos para um motel. Pastor, eu estou arrependido. Aí eu falei: irmão, você fez isso? Fiz, pastor. Mas pastor, o senhor tem que ver a mulher. Eu falei: não quero ver não, meu. Pastor, o senhor tem que ver a mulher. Ele falava assim, irmãos, com aquele ar de que ele gostou, estava apaixonado, não tem? Pastor, mas olha, pastor, essa mulher mexeu comigo, hein? Pastor, quando eu comecei a conversar com essa mulher, tirou minha paz. Eu falei: tirou sua salvação. Tirou sua salvação. Mas eu estou arrependido. Eu falei: você não está. Você gostou. Não, pastor, você gostou, irmão. Fala que você não gostou. É verdade. Se ela te ligar agora, você vai, não vai? Você não arrependeu, irmão. Você gostou da coisa. Você gostou, irmão. Você tem que se arrepender, você tem que converter. Mas pastor, eu não quero ver nada não. Eu já fiquei meio estressado com o cara, irmão. Sinceridade, é verdade, porque tem coisa que você perde a paz. Mandei na real. Você é safado. Que isso, pastor? Não. Você vem falar uma coisa e está aí gamado, apaixonado pela mulher? Fala a verdade, irmão. Não está marcado um outro encontro? Tá, sim, senhor. Estou falando. E onde que fica a sua mulher, irmão? Onde que fica a sua família? É que a paixão cega. O diabo cega mesmo, irmão. Porque se eu não estou cheio, o inimigo vai cegar. Quantas pessoas que estão se achando aí o bambambam, estão se achando a sensação, mas porque não é cheio, irmão. Porque o dia que ele for cheio, ele corta essa linha, ele dá um basta, falou: acabou, a partir de hoje acabou. A partir de hoje não entra mais isso na minha vida, a partir de hoje não entra mais essas coisas no meu lar, a partir de hoje não vai entrar mais. Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito. Repito, uma vez cheio, irmão, não vai mais ter espaço para nada. Não cabe mais nada, porque eu estou cheio. Não tem, irmão, não tem vaga, não tem espaço para demônio, não tem espaço para tentação, para adultério, para cobiça, para ganância. Não tem. E uma coisa, ele venceu a tentação, e ele venceu o quê, irmãos? O deserto. Você quer vencer o deserto que você está passando? Você só pode vencer esse deserto se você for o quê? Cheio do Espírito. Irmão, nós precisamos ser cheios. Obreiros, por favor, pega a ceia para mim. Mas para ser cheio, eles precisavam ficar aonde? Em Jerusalém. Para mim ser cheio do Espírito hoje, para que nós possamos ser cheios, nós precisamos estar em Jerusalém. Jerusalém hoje, irmãos, é a palavra. É você permanecendo na palavra, é você permanecendo naquilo que Deus fala, que Ele te enche. E quando você é cheio do Espírito, você é capaz de perdoar e você é capaz de vencer as tentações. Pastor, eu era alcoólatra.
bebi 20 anos da minha vida. Quantas pessoas hoje, irmão, que dá ânsia de vômito quando sente cheiro de bebida? Quantas pessoas, irmão, que tem repugnância quando sente aquele cheiro? Por quê? Porque ela é cheia. Sendo cheio do Espírito, meu irmão, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para demônio, não tem espaço para cerveja, para cigarro, para o que quer que seja. Mas para ser cheio, tem que ficar em Jerusalém. Permaneça na palavra. É obedecendo a palavra, é obedecendo ao que ele fala, que ele vai te encher do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Jesus venceu o diabo no deserto e venceu aquele deserto. Ele não caiu, irmão. Jesus, eu já disse isso uma vez, Jesus venceu no deserto, Adão caiu no paraíso. Não é o lugar que te derruba, é você, irmãos, ficando vazio do Espírito que te leva à queda. É você ficando vazio que te derruba, você cai. Que Deus, irmãos, que hoje seja uma noite onde você possa ser cheio do Espírito, porque sendo cheio do Espírito você é capaz de perdoar, você é capaz de vencer a tentação e o deserto da vida. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração, feche os seus olhos. Pai, é a tua palavra. Oh Jesus, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor falou conosco aqui nesta noite. Em todos os cultos, o Senhor falou de uma forma especial. Jesus, e nós nos entregamos a Ti nesta hora. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa, ó Deus, os nossos erros. Perdoa os nossos pecados. Perdoe nossas transgressões. Perdoe, meu Deus, das vezes que te desobedecemos. Perdoe das vezes que não cumprimos a Tua palavra. Pai, nós queremos ser cheios. Precisamos ser cheios do Seu Espírito. E hoje é a noite aonde essa pessoa pode ser cheia do Espírito. Pai, que cada um aqui na igreja e em casa possa tomar essa decisão e ser cheios do Espírito, em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, e eu quero ser cheio do Espírito, e eu quero mais do Senhor para minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda Jesus, que Ele merece. Nós vamos servir a ceia agora. Você vai participar. Pastor, quem é que pode? Todos que querem, que são cheios. Se você resolver hoje, se você decidir hoje ser cheio do Espírito, você pode participar. Eu sempre digo, não importa como você chega, o importante é como você vai sair daqui. Ainda que você chegou vazio, ainda que você chegou só com um pouquinho, ainda que você chegou, irmãos, faltando 2 dedos para encher, você vai sair daqui cheio. Ainda que você chegou no zero, na reserva, já com a luz piscando, Deus quer que você saia daqui cheio. Cheio, irmão, do Espírito, para perdoar e para vencer as tentações e vencer o deserto da vida. Amém? Os obreiros vão servir a ceia. É a sua decisão. É você e o Senhor Deus. É a sua hora. É a maior decisão da sua vida. Não jogue fora essa oportunidade. Enquanto você recebe os elementos, nós vamos cantar com o missionário cantor. Receba em nome de Jesus. Receba o pão, receba o cálice. Não coma, que nós vamos consagrar em nome de Jesus. Receba em nome de Cristo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial, que de graça Deus te dá, e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear.
Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos Sem os peixes apanhar, sem os peixes apanhar. mas Jesus os manda outra vez Partir, ao tornar a praia então. ao tornar a praia, Vem no fogo, vem no fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia. toda a igreja vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ficou faltando alguém, irmãos? Alguém? Aqui embaixo, lá em cima, alguém ficou faltando receber o pão ou o cálice? Todos receberam? Apresente ao Senhor este pão e este cálice. Jesus, estamos na tua presença, e na tua presença nós apresentamos esses elementos. Apresentamos este pão e este cálice que a partir de agora, meu Deus, torna-se o teu corpo e o teu sangue. Porque não estamos fazendo nada religioso. Não estamos fazendo aqui, meu Deus, algo estabelecido pelo homem, não. É uma ordenança do Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E por semelhantemente, após haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. E Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar para buscar todos os que são cheios do Espírito. Das 10 virgens, 5 estavam cheias. 5 entraram para o gozo, 5 entraram para as bodas do Cordeiro. Cantas. E nós queremos ser essa parte da igreja que vai para o céu. Nós queremos ser a parte da igreja, a outra metade que vai entrar para as bodas do Cordeiro. Nós queremos ser aquela metade que vai participar com o Senhor na glória, que vai cear contigo. A igreja cheia do Espírito Santo. Oh Jesus, encha-nos, ó Deus, encha-nos com a tua presença. E a partir de agora, Pai, queremos esta unção sobre nós, este Espírito sendo derramado, essa porção do Espírito, como no dia de Pentecostes, onde toda a casa foi cheia. Queremos todos cheios, homens, mulheres, jovens, todos sendo cheios do Espírito. Levante este pão e este cálice e diga comigo: Senhor Jesus, e a partir de agora eu participo da ceia do Senhor, recebendo este pão e este cálice como teu corpo e como teu sangue, para que eu possa ser cheio do Espírito. Em nome de Jesus, coma deste pão. Comei todos, pode comer, coma. Aleluias. Beba o seu cálice. Bebei todos. Beba do seu cálice. Aleluias. Sinta, irmão, sinta a unção de Deus. Sinta o Espírito de Deus. Receba do Senhor nesta hora.
Receba do Espírito do Senhor neste momento. Receba, meu irmão, o que os discípulos receberam naquele dia. Isso. Alguns foram falando em línguas estranhas. Pode falar isso. Um dos sinais que você é cheio é que você fala em línguas. É que você fala em línguas estranhas. Enche, Jesus. Enche. Que os lábios dessa pessoa possam, meu Deus, proferir louvores e adoração ao Senhor. Oh, aleluias. Isso, fale em línguas. À medida que o Espírito te concede, aí você fala. Isso, minha irmã, fala. Seja cheia. Deixa o seu cálice transbordar. Deixa o seu cálice transbordar. Oh, derrama, Senhor. Derrama desta unção sobre a igreja. Queremos essa igreja aqui em Cuiabá. Meu Deus, um povo cheio. Oh, meu Deus, queremos uma igreja não só cheia de números, de membros, de pessoas. Não. Queremos uma igreja cheia do Espírito, cheia da virtude do Espírito Santo. Oh, aleluias, 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 glórias e glórias. Isso, minha irmã, fale, levante suas mãos aos céus. Receba dele, receba do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, toda a casa foi cheia, todos foram cheios. Seja cheia, jovem, seja cheia, rapaz, seja cheia, mulher. Oh, faz tempo que você não orava, faz tempo que você não sentia a presença. Isso, sinta a presença. Mergulhe nas águas do Espírito. Derrama. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glórias e glórias a ti, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso, igreja, isso. Oh, derrama, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre mim. Oh, aleluias. Oh, meu Senhor. Faz-me sentir, diga pra ele. Faz-me sentir a tua presença. A tua presença. Faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. A tua palavra me diz assim. É a tua palavra que diz assim. Jamais te lançarei fora.